Oi pessoal, eu sou a professora Tamires e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem está chegando aqui pela primeira vez e quem segue estudando conosco, a gente fica muito feliz mesmo que vocês estejam aqui. Então, lembrando, só antes de tudo, se inscrevam aqui no canal, deem um like, utilizem o espaço de comentário, vocês veem aqui o espaço de comentário, então utilizem ele para responder as questões que seguem, também para falar de onde vocês são, há quanto tempo vocês estão estudando português. Tudo isso é muito importante para a gente ficar sabendo também quem são vocês, já que a gente não tem o momento da sala de aula, né? Então, utilize esse espaço do comentário, que também é uma oportunidade para vocês treinarem a escrita em português. Então, nós estamos na nossa reta final do curso, nós já tivemos mais de 80 aulas, né? E nós já estamos agora nas últimas mesmo, e nós estamos trabalhando no último módulo, que é de leitura e produção textual. E nós temos como temática séries e minisséries brasileiras. Então, lembrem de baixar o material complementar também, porque ele é o complemento dessa aula, e lá vocês vão encontrar os textos que a gente lê na aula, vocês vão encontrar outros textos também, às vezes vocês vão encontrar exercícios, dicas, recomendações, muita coisa. Então, lembrem sempre de baixar o material complementar, que está disponível um link aqui na descrição do vídeo, certo? Então, nossos objetivos com essas aulas: aprimorar as habilidades de leitura e escrita de diferentes gêneros discursivos, desenvolver maior reflexão linguística acerca dos conhecimentos gramaticais para utilização nos textos, promover debate acerca das temáticas das aulas. Então, todas as nossas aulas, elas sempre foram direcionadas a temáticas que a gente pode conversar, que a gente deve conversar, que a gente deve debater, e também para quem estuda com colegas, em pequenas turmas, enfim, quem tem outros colegas, outras pessoas com quem possa discutir, aproveitem isso, aproveitem para conversar sobre essas temáticas. Vocês podem assistir juntos, pausar quando tem que pausar e ficar trocando, e assim vai acontecendo um aprendizado, né? Então, quem pode fazer isso, façam. Quem não tem colegas, quem sabe, comentando aqui, vocês também não encontram alguém para estudar com vocês, certo? Então, agora é o momento também de rever tudo que a gente já estudou até agora, os conteúdos gramaticais, e aplicá-los efetivamente nos textos, né? Então é muito importante que vocês tentem escrever esses textos e praticar a língua portuguesa. Então, para início de conversa, já abram aí os comentários. Nós temos 5 questões. Você tem o hábito de assistir à televisão? O que você gosta de assistir? Você já assistiu a minisséries? O que diferencia uma série de uma minissérie? Você já assistiu alguma minissérie brasileira? Qual? Então, comentem aí o que vocês já assistiram. Quem já está acompanhando aqui há um tempo viu que ao longo dos materiais complementares sempre tinha uma indicação de série, ou filme, ou minissérie. Então, se vocês assistiram alguma dessas também, vocês podem comentar e dizer o que acharam, né? Então, essa aqui é a capa da nossa leitura. Então, numa seção de filmes, séries e minisséries brasileiras que valem a pena conferir. Então, vocês vão ver na tela maior agora essa leitura para ir acompanhando. Então, Samantha. A série conta as aventuras de Samantha Emanuele Araújo, uma ex-estrela mirim dos anos 80 que, depois de adulta, busca retornar ao estrelato. Uma série de comédia realmente brasileira que, ao invés de retratar modelos sociais americanos, trabalha com ícones conhecidos do imaginário nacional, como a estrela mirim que busca retornar ao sucesso, o jogador de futebol que tem problemas com a lei, um empresário inescrupuloso, dentre diversas outras. Com um ótimo elenco principal que inclui Douglas Silva como Dodói, o marido de Samantha, Sabrina Nonata e Caô Gonçalves, interpretam os filhos do casal, e Daniel Furlan como empresário de Samantha. Aqui a gente vê então a capa de divulgação da série que está disponível na Netflix. Justiça. Escrita por Manuela Dias, o enredo se passa todo em Recife e conta 5 histórias diferentes que eventualmente se cruzavam, cada uma com seu protagonista, Elisa Débora Bloch, que não conseguiu superar o assassinato da filha, Mariana Rui Barbosa, pelo noivo, Jesuíta Barbosa. Ainda acompanhamos Fátima, Adriana Esteves, que ao matar o cachorro de seu vizinho policial,
por ele ter mordido seu filho, é incriminado por tráfico. Ainda 2 amigas que são pegas portando drogas, Rose, Jessica Ellen, e Débora, Luisa Reis. Entretanto, somente Rose é presa. 7 anos depois, quando finalmente liberta, ela reencontra Débora, que conta-lhe que foi estuprada. Então as duas decidem buscar o homem que a violentou. Outra história é a de Maurício Cauã Raymond, preso por realizar eutanásia em sua esposa, que havia sido atropelada por Antenor, Antônio Calone, que fugiu sem prestar socorro. E após 7 anos preso, ele descobre que Antenor agora é candidato a senador do Recife. Uma das melhores produções da Rede Globo dos últimos tempos, que inclusive rendeu indicações ao Emmy Internacional de Melhor Atriz para Adriana Esteves e Melhor Série Dramática para Manuela Dias. Então aqui temos uma imagem da série Justiça. 2 Irmãos. A série baseia-se no romance homônimo de Milton Ratum, que conta a história da relação conturbada de 2 irmãos gêmeos de uma família de ascendência libanesa que vive em Manaus. Os personagens principais, tanto do livro quanto da série, são Omar e Yakub, Cauã Raymond, Zana, Juliana Paz, Halim, Antônio Calone, Rânia, Letícia Almeida, Domingas, Zaí Guajajara e Nael Rian Soares, que narra a história. As atuações de todo o elenco são fantásticas. A direção de fotografia e de arte são impecáveis, retratando uma Manaus da década de 20 até a década de 80 de maneira impecável. A série também foi dirigida por Luiz Fernando Carvalho, fazendo parte, assim como Capitu, do Projeto Quadrante, que visa levar a literatura brasileira para a televisão. Capitu. A série foi criada para homenagear o centenário da morte de Machado de Assis, escritor de diversos livros, dentre eles Dom Casmurro, que conta a história de Bentinho pelo ponto de vista dele mesmo. A série possui um visual incrível, ótimas atuações de todo o elenco, principalmente de Letícia Persiles, como a jovem Capitu, que entrega uma personagem que faz jus à criação de Machado. Dirigida por Luiz Fernando Carvalho, Lavoura Arcaica, um dos diretores mais conceituados da televisão brasileira. Vale a pena conferir. Aqui nós temos a imagem, então, de divulgação da minissérie Capitu. 3%. Desenvolvida por Pedro Aguilera para a Netflix, 3% foi a primeira produção brasileira feita pelo serviço de streaming e a segunda produção da América Latina depois de Clube de Cuervos. A história se passa em um Brasil pós-apocalíptico, em que a maioria da população mora no continente, um lugar miserável e decadente. Entretanto, os moradores desse lugar, ao completarem 20 anos, têm o direito de participar de uma seleção que dá direito a eles irem para o Mar Alto, onde podem ter uma vida digna. Contudo, somente 3% dos candidatos são aprovados. Apesar de uma primeira temporada morna, a segunda compensa imensamente, com uma trama mais instigante e boas atuações, destacando o veterano João Miguel como Ezequiel, o chefe do processo. Por Vinícius Santos, fala Casper, e aqui nós temos então a imagem de divulgação da série 3%, então, que também está disponível na Netflix. Vocês já tinham ouvido falar em alguma dessas séries, ou já assistiram alguma delas? Vocês ficaram interessados em assistir alguma? O que vocês acham? Vamos para as conversas, então. Qual é o objetivo de um texto como esse que a gente leu? Por que alguém escreve um texto assim? O que essa pessoa quer com esse texto? Você ficou interessado em assistir alguma dessas séries e minisséries? Se sim, qual e por quê? Que aspectos da realidade brasileira parecem estar presentes nessas séries e minisséries a partir dos textos de apresentação? A produção de séries e minisséries do seu país de origem, sobre o que elas geralmente são? Isso é muito legal também para vocês compartilharem aí, para a gente procurar, né, outras séries, outras produções, para a gente ver e saber um pouquinho também sobre a cultura que está sendo apresentada, sobre as histórias dos seus países, né? Então compartilhem aí. Estudo do texto. Observe a estrutura dos textos de apresentação de cada série. Então, vocês vão ter que baixar material complementar para conseguir ver isso bem focado. Como eles são estruturados. Então, como é que é feita essa escrita? Tentem observar
Tem uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão? Tem alguma outra coisa? Tem sempre uma frase parecida nessas apresentações? Como é que funciona? Qual é o tipo de linguagem predominante nesse texto? É coloquial, do dia a dia? É formal? É de internet, com várias abreviações? Enfim, uma linguagem de internet? Como vocês diriam que é a linguagem desses textos? A presença de opinião da pessoa que escreveu o texto, ou ele é um texto só que apresenta, ou a gente tem palavras ali que a gente consegue perceber que é a opinião de alguém. O que vocês acham? Então, observem isso no texto. Se tem marcas, tá? Então, quais são as marcas linguísticas presentes no texto que percebemos que há uma opinião sobre a série ou a minissérie? Então, procurem destacar isso. Observe a oração. Apesar de uma primeira temporada morna, a segunda compensa imensamente, com uma trama mais instigante e boas atuações, destacando o veterano João Miguel, como Ezequiel, o chefe do processo. Qual é o sentido de apesar de, que está sendo utilizado aqui no início dessa frase? Que outras palavras poderiam ser utilizadas em seu lugar sem alterar o sentido da oração? Então, vamos pensar aí, que outras palavras poderiam ser utilizadas no lugar desse apesar de, sem mudar nadinha no sentido, ou pouca coisa. O que vocês acham? Comentem aqui nos comentários. Aí a produção textual, então, a partir disso. Você assistiu a uma série brasileira no último final de semana. Com o objetivo de divulgar em seu blog o que assistiu, escreva uma resenha sobre a série apresentando seu enredo, seu elenco e expondo a sua opinião sobre o que assistiu. Você deve recomendar ou não a produção brasileira para seus leitores que buscam dicas do que assistir no final de semana. Então, essa é a atividade de vocês, que vocês têm que escrever, então, para praticar, né, o que vocês estão aprendendo. Lembre-se de baixar o material complementar e seguir os estudos de vocês. Certo? Bons estudos, até mais!